E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET complementar da semana 1, segundo A, certinho? Então vamos lá. Surgimento da filosofia. Em primeiro lugar, pessoal, vamos em relação à filosofia na nossa vida, a filosofia no nosso cotidiano, né? O que é isso? O que vem a ser na nossa vida cotidiana, ou mesmo desde o início da humanidade, há algo que nos motiva a estar sempre buscando a compreensão daquilo que ainda não conhecemos. Então, essa motivação inicial que nos leva em busca da origem, ou da essência, ou até mesmo da busca de um momento inicial, resumindo, somos levados a perguntar o porquê das coisas. Há algo que nos leva a um espanto, originado na dúvida. Eu acredito que seja o primeiro passo é esse, sem sombra de dúvida. O tempo inteiro, entendo o que acontece. O tempo inteiro somos movidos pelos questionamentos sobre a origem das coisas. Então, sejam elas externas, como a origem do pão, da casa, de uma planta, ou até mesmo do universo. Ou ainda também de coisas internas, como a nossa origem, o nosso fim, o motivo de estarmos passando por essa ou por aquela situação. Por que nos mantemos unidos a uma sociedade? Qual é o valor do nosso trabalho? Essas e outras perguntas permanecem. O esforço para tentar respondê-las é válido, mesmo que sem sucesso. Então, tudo isso que parece muitas vezes distante do nosso pensamento, mas presente na nossa vida, no cotidiano, já é investigado pela filosofia. Então, alguns pensadores gregos iniciaram esses questionamentos recebendo respostas que coincidiam com a realidade de sua época. Hoje, sem dúvida, as perguntas mudaram e, consequentemente, as respostas também. Então, a sociedade está em constante evolução, assim como as teorias científicas e até mesmo as teorias religiosas. Mas a vontade de questionar, a dúvida motivadora do avanço do conhecimento da humanidade permanece. Então, vou falar assim, desta forma, a filosofia surgida na antiguidade grega é hoje ainda forma de se alcançar o conhecimento. E não só isso, alcançar, questionar e aprimorar através de um processo racional e compreensivo. Então, esse estudo que inicia-se agora é a primeira parte de um processo que já existe dentro de nós. É a partir da nossa necessidade de descobrir o mundo que nós inauguramos o saber filosófico. Como o pensamento filosófico evolui a partir da história da humanidade, fazemos aqui uma seleção dos mais importantes fatos e pensadores da história da filosofia. Analisamos também seus questionamentos. Então é importante ter em mente que a filosofia é o próprio questionamento, ou seja, muitas teorias que são desenvolvidas de forma alguma correspondem à verdade pronta e acabada. Entende? Então isso é fundamental. Entende? Porque na verdade, são apenas pontos que sugerem novos questionamentos e novas descobertas. E assim é uma constante. Sempre vai ter um questionamento aqui, uma descoberta ali, e mais para frente outro questionamento, outra descoberta. É um ciclo, né? Então vamos lá. Agora, quanto ao surgimento da filosofia. Para compreender o surgimento da filosofia, primeiro é necessário entender as condições para que este conhecimento ocorra. Inicialmente, podemos falar que a filosofia surge na Grécia, aproximadamente no século VII a.C., devido a condições peculiares de uma cidade, que, como a gente coloca aqui, de uma cidade-estado. É, o Império Grego possui cidade-estado denominadas polis, que possuem autonomia frente a outras cidades. Então, nestas cidades, os costumes, leis e regras morais são próprios, assim também como a economia, o trabalho, a escravidão e o militarismo. Então, a filosofia surge em Atenas.
Então, esta cidade é considerada o berço da cultura e do conhecimento, sendo diferente das demais cidades-estados. Então, quais são suas características? São economia crescente, baseada no ressurgimento e exploração do comércio, divulgação das artes e da cultura grega. Desenvolvimento também foi fundamental da democracia, em sentido um pouco diferente do atual, onde a democracia é a atividade dos cidadãos, ou seja, dos habitantes da cidade, incluindo aí apenas homens livres, no caso da democracia grega. Porque era uma democracia assim, é, só participava as pessoas que eram consideradas livres. Os escravos eram proibidos, eles não participavam, né? Incluindo aí apenas, no caso, esses homens livres também, um detalhe, eles tinham que ter mais de 45 anos, estar quites com o serviço militar. Então, desta forma, as mulheres, crianças e escravos não são considerados cidadãos e não possuem voz. Imagine só, nesse berço da cultura, havia esse tipo de pensamento. Escravo não podia votar, não podia participar da vida política da cidade. As mulheres também, havia esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito. E crianças, tudo bem, crianças talvez não participavam, talvez por falta de conhecimento. Mas a questão da mulher e do escravo aí já era uma outra concepção que eles tinham, entende, de pessoas livres, né? Então, bem diferente, pelo menos, da democracia atual. Então, outra questão que foi importante para o surgimento da filosofia foi a confluência da cultura das demais cidades gregas. Então, outro ponto interessante que era a praça pública, a Ágora. É o centro da cidade. Ocorre lá desde transações comerciais até a defesa do direito da cidadania. Então, a Ágora era algo assim bem interessante. As pessoas tinham a liberdade de chegar e contestar ou não, ou então aplaudir determinadas situações que ocorriam dentro da polis. Então, agora outra questão que atribui-se ao poeta Homero a compilação da cultura grega, dos mitos e da sociedade nas obras Ilíadas e Odisseia. Então, esses escritos são considerados o fundamento da sociedade grega. Então, a partir dessas características, como a gente pode observar, diferente das demais cidades gregas, Atenas desponta para a origem do pensamento filosófico, por possibilitar um questionamento sobre o homem especificamente. Com a economia, o homem é capaz de consumir e atribuir valor para isso. Então, a arte e a cultura, elas são consideradas conhecimentos divinos. Essa abre caminho para a música, o teatro e a própria vida do homem grego e da ginástica, como forma de manter a saúde e condicionamento do corpo. Então, a democracia é um dos aspectos mais importantes por dar expressão ao homem. E daí, portanto, o homem pode defender suas ideias, defender seus direitos. A democracia, e no caso, a democracia ela abre espaço para a compreensão da política do direito e da força de uma argumentação racional. Então, a partir daí, a racionalização do pensamento é capaz não só da análise da vida e da política, mas também passa a ser critério para analisar qualquer coisa. Então, pessoal, aí, finalizando, nós falamos sobre cidade-estado, economia, democracia, sobre a Ágora, e agora finalizando com o Logos. Logos é uma característica especial deste momento, é o surgimento do Logos, que vem a ser um dos pontos chaves nesse instante do surgimento da filosofia. E o que vai ser o Logos? Logos traduzido inicialmente por palavra. Porém, seu significado vai além. O Logos é a própria racionalização do pensamento, é a busca por um discurso de base comprovável em contraposição a outros tipos de conhecimento. Então, o que acontece? A tradição grega ela aponta para a passagem do conhecimento de forma tradicional, através da tradição oral, ou seja, histórias contadas pelos habitantes mais antigos considerados sábios. Então, ela sai desse estágio
e através e passa para o discurso racional. Então, esses argumentos, eles são baseados na tradição, e por outro, agora eles são refutados. Esses argumentos que até então, como explicando melhor, ele estava voltado para a tradição, a partir do surgimento das filosofias, eles começam a ser refutados. Então, toda a sociedade grega ela é baseada em mitos de ordem religiosa. Então, o papel da razão filosófica é compreender o mundo de forma mais abrangente e menos metafísica. E entende-se por metafísica os conceitos que estão além do mundo físico e não são compreendidos de maneira palpável. Para sua compreensão, são necessários, muitas vezes, argumentos de natureza esotérica ou mística, pois o conhecimento metafísico extrapola muitas vezes a realidade. Agora, por outro lado, o Logos, por sua vez, possui como missão a compreensão da realidade através da própria realidade, deixando de lado aspectos místicos e religiosos. Então é só isso aí, pessoal. Vamos até a próxima aula. Tá bom? Então, até mais para vocês.